A saúde é um direito humano fundamental. Contudo, o acesso a ela nem sempre foi fácil, e até pouco tempo atrás, nem mesmo o SUS existia. Afinal, então como foi a trajetória que nos trouxe até os dias de hoje, até o SUS? Primeiro, é preciso voltar ao passado, ao início do século XX. Os anos 1900 chegam com grandes promessas de que esse é o século do progresso, da ciência, assim como da medicina. Em contrapartida, a situação do Brasil não poderia ser mais diferente. Em todo o território explodem epidemias diversas. A população, majoritariamente pobre, não tem acesso à saúde, a não ser a alguns poucos hospitais filantrópicos. O governo, a princípio, pouco se importa. A saúde sempre foi uma questão de caridade, nunca uma questão de dever governamental. As primeiras ações em saúde pública, motivadas por interesses econômicos, serão especialmente marcadas pelo desejo de higienização e pelo uso da força policial. Em 1904, a vacinação contra a varíola torna-se obrigatória, explodindo aí a revolta da vacina. As tensões sociais crescem em diversos setores e, por volta de 1918, os operários das indústrias têxteis entram em greve e o Estado teme uma revolução popular. A partir disso, o governo regulamenta a criação das caixas de aposentadoria e pensão, fundos que seriam financiados pelas indústrias, trabalhadores e União, e dariam aos operários o direito a atendimento médico e à aposentadoria. Começa a surgir também uma nova visão sobre a saúde pública, marcada por um caráter mais social e educativo, com o aparecimento das figuras do médico sanitarista e das educadoras sanitárias. Já na década de 30, com Vargas no poder, inicia-se a centralização e uniformização das estruturas de saúde. O presidente decreta a criação dos IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensão, fundos próprios de cada categoria trabalhista que substituiriam as antigas caixas. É aí também que começa o velho hábito governamental de retirar dinheiro da Seguridade Social para aplicar em áreas de seu interesse, como fez Vargas com as indústrias. Já por volta do final da década de 40 e do início da década de 50, o modelo de saúde, sob influência estadunidense, é baseado nos grandes hospitais, com médicos de várias especialidades e com aparelhos de alto grau tecnológico. Nos espaços de diálogo, a saúde pública já assume facetas mais voltadas para a medicina preventiva, mas ainda existem diferentes correntes. A primeira, defendida por médicos especialistas, apoia-se na existência de hospitais e programas verticais. Loucos vão para hospícios, leprosos para leprosários, etc. Na segunda, o modelo gira em torno do centro de saúde, que busca uma aproximação da medicina com as condições sociais, e começa a haver uma visão de sistema de saúde para todos, administrado em redes locais. Ao final da década de 50, já existem inúmeros IAPs, mas apenas alguns poucos, os mais ricos, são capazes de fornecer atendimento em saúde adequado. Muitas empresas mostram-se insatisfeitas com os serviços prestados. E surge aí a medicina de grupo, com grupos terceirizados fornecendo serviço médico para os funcionários de empresas que os contratem. Já na década de 60, na ditadura militar, o governo unifica todos os IAPs em um órgão único, o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, que tem por objetivo concentrar todas as contribuições previdenciárias do país e gerir todas as aposentadorias, pensões e assistências médicas. A contribuição total é muito expressiva e, na década de 70, o dinheiro do INPS é investido em uma série de obras gigantescas, como a hidroelétrica de Itaipu. Ademais, o Estado capta recursos do INPS para financiar a construção de hospitais privados a fim de atender trabalhadores inscritos na Previdência Social. Contudo, já capitalizadas e sem a devida fiscalização, muitas empresas se descredenciam do programa público, deixando os trabalhadores sem atendimento e aumentando o rombo na Previdência. Ao final da década de 70, mulheres, pessoas de classes mais baixas, estudantes e sanitaristas começam a se reunir para discutir a questão da saúde. Esses encontros representam o início do movimento pela saúde,
ou movimento sanitário, que será caracterizado como um conjunto organizado de pessoas e grupos, partidários ou não, articulados ao redor de um projeto de saúde que propõe a ocupação dos espaços institucionais e a formulação de políticas de saúde diante da crise previdenciária. Inicia-se com setores sociais mais excluídos e ganha reconhecimento dos demais setores gradualmente, incorporando em seu discurso a ideia de cidadania. Em 1978, o INPS é substituído pelo SINPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. O SINPAS fragmenta-se em um novo INPS, exclusivo para as aposentadorias e pensões, e no INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e de Previdência Social, sendo ambos administrados financeiramente pelo IAPAS, Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, o qual não demora muito a falir. Na década de 80, são constituídos os Conselhos Populares, que dão ao povo a chance de discutir acerca das políticas de saúde e dos serviços já conquistados. É também nessa época, mais precisamente em 1986, que ocorre a 8ª Conferência Nacional em Saúde, que se mostra inédita na história. O Poder Executivo jamais tinha convocado a sociedade civil para o debate de políticas ou programas de governo, preferindo sempre seguir uma visão exclusivamente técnica, sem representatividade social. Mas nessa reunião, há forte presença da sociedade civil organizada, em especial de representantes do movimento sanitário, que já é bem articulado e que traz consigo um histórico de lutas e conquistas para um modelo alternativo ao médico assistencial vigente. Essas camadas expressam o desejo de um sistema único de saúde, controlado pela comunidade e pelos conselhos de saúde, com o objetivo de aprovar sua criação na Constituição de 88. É daí que nasce o SUS. Os princípios que guiam a criação do SUS são universalidade, integralidade e equidade, além de, claro, participação social. A saúde deve figurar como direito, não favor, caridade ou produto. A Constituição, nos artigos de 196 a 200, e as leis 8.080 e 8.142 determinam a existência de um sistema único de saúde e suas características centrais. Adota-se a máxima de que a saúde é um direito de todos e é dever do Estado dispor sobre a regulamentação, fiscalização e controle dos serviços de saúde, de modo a fornecer acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. O atendimento fornecido deve ser integral, com prioridade para a prevenção, mas sem prejuízo à assistência. Cabe também ao SUS executar vigilância sanitária, epidemiológica e da saúde do trabalhador, formação de recursos humanos na saúde, implementar desenvolvimento científico e tecnológico em suas instâncias, fiscalizar alimentos e águas para o consumo humano, colaborar na proteção do meio ambiente e do ambiente de trabalho, entre outros. Posteriormente, em 2011, é lançado o Decreto 7.508, que define termos fundamentais para a compreensão do SUS. Por exemplo, as noções de região de saúde, portas de entrada, mapa de saúde, rede de atenção à saúde, protocolo clínico de diretriz terapêutica, RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, e a RENASES, que é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, entre vários outros conceitos. No fim das contas, é fácil perceber que os empecilhos para o fornecimento de uma saúde pública de qualidade não desapareceram com a criação do SUS, e esse sistema ainda está longe de ser perfeito. Daí a importância de se olhar e valorizar o passado e reconhecer o histórico de lutas por esse direito fundamental que é a saúde e toda a evolução dos serviços de saúde no Brasil. Perceber que sim, já andamos muito, mas ainda temos muito caminho pela frente.